Salmo 51, versículo 9, diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós chegamos ao final de mais um ano. É certo que o irmão que nos antecedeu disse que no meio da igreja existem os planejadores, os empreendedores e os realizadores. Quem sabe o que você planejou no final do ano passado, para esse ano que está se findando, você até empreendeu em fazer acontecer, e quem sabe nem conseguiu chegar na metade do que você planejou. Quem sabe alguns aqui tiveram êxito e realizaram grandes coisas, outros não realizaram grandes coisas, mas realizaram algumas coisas. E talvez, se você que entrou aqui hoje tivesse uma oportunidade de Deus para zerar o cronômetro, para dizer: Deus, me dá uma nova chance de eu fazer diferente. Se você pudesse hoje, você que entrou a essa casa, olhar o ano que passou, olhar a tua vida como um todo, e se você pudesse dizer a Deus assim: Senhor, me dá a chance de fazer diferente para esse ano que vai iniciar. Você queria isso? Diz aí você com Deus. Se você tivesse de Deus uma oportunidade de fazer diferente, você queria? Seja um erro, seja um mau planejamento, seja o empreendimento errado de alguma coisa, a execução e a realização de algo que te trouxe prejuízo. Se Deus te desse a oportunidade de fazer de novo, você mudaria alguma coisa? A palavra que nós lemos, ela fala acerca de Davi. Davi dispensa a apresentação. Davi é o rei de Israel. Davi é aquele moço que aos 16 para 17 anos se torna rei, mas leva 20 anos para se assentar no trono. Mas mesmo fora do trono, ele ganha grandes batalhas. Ele luta na sua vida com leões, com ursos. Ele defende as ovelhas do seu pai. Ele luta com soldados muito mais experimentados em batalhas do que ele. Ele, ainda garoto, ainda muita na tenra idade, ele vence um gigante com apenas uma pedra. Um homem que por 40 dias fez os joelhos das fileiras de Israel tremerem. E ele se coloca de frente deste homem e diz assim: ninguém afronta o Deus de Israel. E aquele homem vira para ele e diz: você está pensando que eu sou um cão para você vir até mim com pedaços de pau e pedras? E ele diz assim: ainda hoje eu vou te dar as suas carnes para que os animais do campo comam e as aves do céu se fartem de você. E Davi, irmãos, cheio da coragem, cheio do Espírito de Deus, cheio, irmãos, de uma coisa chamada alegria da salvação. Sabe o que a alegria da salvação produz na vida de um homem? Ânimo pronto. Sabe o que é a alegria da salvação? É um espírito animado. Sabe o que é a alegria da salvação? Pode ser traduzida por uma força interior que é muito mais forte
do que você pode imaginar, que faz de você ter uma força de vontade que encara o gigante sabendo que ele pode te consumir, mas você, se tem a alegria da salvação, você passa por cima dos maiores obstáculos da sua vida e você vence, porque a alegria da salvação te garante, irmãos, a coragem de enfrentar o que for e vencer pela fé, porque quem tem a alegria da salvação tem a certeza de que, ainda que a sua vida se perca nesta terra, você está garantido nas mãos de Deus para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É diferente um crente que tem a alegria da salvação. E Davi, ele está nessa condição de um homem que é cheio do Espírito de Deus, mas os anos se passam, as lutas se intensificam, o dia a dia vai consumindo deste homem aquela alegria de servir a Deus. E você percebe que aquele que era o grande herói de Israel, num dado momento da vida, enquanto os seus soldados estão saindo para a peleja, ele resolve ficar em casa. Que enquanto alguns estão se armando e se preparando para uma grande batalha, ele está sentado na varanda. Enquanto alguns estão olhando o fronte da guerra, ele está na varanda olhando as janelas dos vizinhos. E que por causa disso, o seu coração foi se esfriando na presença de Deus. E que por causa disso, abriu-se uma porta para o pecado. E a grande consequência, irmãos, de quem vai se deixando escapar da vida a alegria da salvação, é que por outro lado começa a se abrir esta porta chamada pecado. Que quando você vai esfriando na alegria de ser salvo, por outro lado a sua carne vai tomando proporções para o pecado. A inclinação que nós temos naturalmente para o pecado já não é mais inclinação, já passa a ser realização de pecados. E a Bíblia diz que Davi, sendo este grande homem de Deus, que a própria Bíblia chega a dizer, nas palavras de Deus, encontrei um homem segundo o meu coração. E este homem que é segundo o coração de Deus, quando ele deixou, irmãos, os compromissos de Deus de lado, e deixou que a alegria desta salvação se esfriasse na sua vida, ele começa a olhar para as coisas que são da terra. Ele começou a colocar os olhos naquilo que é prazer momentâneo, naquilo que traz para o coração satisfação imediata, mas que não permanece. Porque o pecado, irmãos, é algo que engana o coração do homem. O pecado é aquilo que por um momento nos cega, ludibria a nossa mente, toma conta do nosso coração, e a Bíblia diz que uma vez que tomou o seu coração, ele é concebido. Ou seja, você é enganado porque você cobiça com os olhos, deseja para você, e quando isso entra no seu coração, o pecado já está consumado. E quando o pecado é consumado, você concebe e dá à luz ao quê? A morte. Você diz assim, mas Davi não morreu. Não morreu no corpo físico, mas no corpo espiritual. Davi, quando pecou, quando Davi coloca os olhos numa janela e vê uma mulher muito bonita por nome de Betseba, tomando banho, se banhando e se lavando, ele desejou ter a mulher para ele. Ele podia ter? Podia, quantas ele quisesse, ele era o rei de Israel. Porém aquela mulher já tinha um marido, e ele, quando deseja esta mulher, ele levanta quem é o marido desta mulher. Levantando quem é o marido desta mulher, é um dos mais fiéis soldados de Israel, e ele diz assim, eu preciso dar um jeito de trazer esta mulher para o palácio. E ele traz a mulher para o palácio, e ele trai a confiança deste soldado, e ele se deita com essa mulher. Passado alguns dias, a mulher dá a notícia de que está grávida, e quando ele recebe a notícia de que a mulher está grávida, o marido retorna da guerra. Ele chama o marido desta mulher e diz assim, olha, você é muito fiel, você é um lutador, você é um homem tremendo, é um soldado de grande valor, vai para a tua casa, lava os teus pés. Isso é uma coisa que significa, vai para a tua casa, se prepara para receber a tua esposa. Como quem diz, se ele deitar com a mulher, eu me livro desta incumbência de ter que assumir o filho que eu fiz num adultério. E aí ele trama esta
esta situação. Davi então fica tranquilo. Só que o homem vai para casa, e ao invés de entrar em casa e receber a sua mulher ou ser recebido por ela, ele se assenta à porta da casa, ele se deita no chão. E quando alguém vai até ele, Davi diz assim: mas o que você fez? Por que você não foi ter com a sua mulher? A fidelidade desse homem era tão grande que ele diz assim: como poderia eu desfrutar do bem da minha casa, da minha esposa, enquanto os meus companheiros estão morrendo em batalha? A visão que Davi havia perdido, aquele homem tinha conservado. Porém Davi diz assim: não tem jeito, o homem é fiel, vamos colocá-lo no fronte de batalha, onde ele não volte mais. E tramou, irmãos, o pior da batalha, para que aquele homem estivesse e viesse então a morrer. Davi comete 2 pecados, irmãos, que são muito grandes: o adultério e a morte de um companheiro. Já pensou, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que era uma referência em Israel, comete 2 pecados dessa proporção. E sabe o que me assusta? É quando muitas vezes no nosso meio esses pecados vão se repetindo, esses pecados vão se instalando no meio da igreja, e vai parecendo ser coisa normal, é coisa cotidiana. Está acontecendo mesmo, pastor, isso daí não é aqui, não é lá, não é em todo lugar, é geral. Só que o pecado nunca foi coisa normal. O pecado para Deus é afronta moral, o pecado para Deus é doença para a igreja, o pecado para Deus e para nós também é apodrecimento dos nossos ossos. A Bíblia diz que Davi, quando ele cai nesta situação, ele oculta o seu pecado. É uma coisa interessante de nós pensarmos que no texto do Salmo 51, nós vamos encontrar aqui o salmista dizendo o seguinte: que no íntimo do meu ser Deus olhou. É como que essa expressão no hebraico é muito difícil você achar no Torá, não existe, são poucas as vezes que se fala disso. Quando você fala no íntimo do ser de alguém, está falando de quando alguém olha para a tua vida numa imagem embaçada, que as pessoas que estão à sua volta não enxergam o que você é, nem o que você fez, nem o que existe em você. Mas diante dos olhos de Deus, Ele consegue ir nas profundezas da tua alma, lá no recôndito do seu coração. Ele enxerga, irmãos, no meio desta névoa, que muitas vezes a gente consegue ocultar de toda a igreja. Existe um Deus no céu que está com os olhos sobre a nossa vida, e Ele consegue enxergar o íntimo do nosso ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Davi está nessa situação, vivendo, irmãos, escondendo o seu pecado no íntimo do seu ser. E ele chega a confessar: enquanto eu calei e ocultei os meus pecados, eu envelheci, eu sei, os meus ossos se apodreceram dentro de mim e a minha força se esvaiu. Imagine, irmãos, o que é o pecado. O pecado é aquilo, irmãos, que tira de nós o desejo. O pecado tira de nós a força, o pecado rouba da nossa vida o ânimo, o pecado rouba de nós a coragem, o pecado rouba de nós o desejo de adorar a Deus e de se aproximar das coisas de Deus. O pecado é aquilo que anula a minha oração de ser ouvida diante da presença de Deus. É quando muitas vezes Isaías diz no capítulo 59 que as mãos de Deus, elas não estão encolhidas nem escondidas, nem os seus ouvidos estão agravados para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Mas os nossos pecados é que fazem separação de nós para com Deus. Os nossos pecados, irmãos, é que criam uma parede que interrompe a graça de Deus de nos alcançar. E é este pecado que Davi está escondendo, que está matando Davi em vida, que Davi está apodrecendo enquanto vivo. Porém Davi guarda isso no seu coração. Sabe o que é o problema? É que muitas vezes nós vamos somente tomar a atitude de confessar alguma coisa depois que somos descobertos da falha que cometemos. Este é o mal do homem, é inerente a todos nós. Isto é terrível, porque precisou lá em 2 Samuel, Deus levantar um profeta por nome de Natã, no capítulo de número 11 e no capítulo de número 12. E Natã vai até Davi e diz assim: Davi,
Tem um caso para você julgar. Ele diz para mim: o que é? Tem um homem aí que é muito grande, poderoso, é rico, tem muitas ovelhas, e tem um outro que tem só uma ovelhinha. E veio os parentes na casa dele, e ele pegou a ovelhinha desse homem que só tem uma. Ele tendo muitas ovelhas, ele pegou uma ovelhinha daquele homem que cuidava como se fosse filha dele. Ele levou para a casa dele, matou e consumiu com os seus parentes. E agora o que nós vamos fazer? Davi vira e diz assim: este tal homem é digno de morte, manda eu trazê-lo aqui que eu mesmo vou matá-lo. E aí Natã vira-se para ele e diz assim: este homem é você, ó rei. Este homem não é outro, é você. Aí as fichas caíram para Davi. Davi se viu em uma situação, irmãos, sendo o rei de Israel, o salmodiador, o cantor, aquele que trazia a igreja em louvores para a congregação, era aquele que estava à frente da obra de Deus, e agora está diante de uma situação terrível. Como fazer? Meu irmão, o pecado é assim. O pecado nos atrai, nos engana, e depois que nos enganou, nos embaraça de uma tal forma que a gente não tem como desvencilhar, a não ser pela graça de Deus. A Bíblia diz que Davi então começa a orar a Deus, e na oração de Davi a Deus, ele no versículo 1 e 2 faz um apelo à misericórdia de Deus, confessando o seu pecado e pedindo a Deus que se compadecesse dele. No versículo 3 e 4, ele faz um reconhecimento de que o seu pecado é contra Deus. Às vezes a gente se engana, quando a gente pensa assim: o que a igreja vai pensar? O que o irmão fulano de tal vai pensar? O que o pastor vai dizer de mim? Na verdade, meus irmãos, é como diz a palavra de Deus. Davi confessa o seu pecado dizendo: contra ti somente pequei. O que isso quer dizer? Que o nosso pecado, em primeira instância, não deve ser apresentado a homens, que em primeiro lugar nós devemos apresentar as nossas falhas diante de Deus, porque diante dos seus olhos todos os nossos pecados já são conhecidos. Que quando nós pecamos, em primeiro lugar, a afronta do nosso pecado é contra o coração de Deus. Que quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós deveríamos declarar diante do Senhor todo o mal que procedemos, e todos eles em detalhes. Sabe por quê? Porque pecado tem nome, pecado tem data, pecado, irmãos, tem lugar, pecado tem endereço, pecado tem, irmãos, pessoas envolvidas, e o pecado precisa ser declarado a Deus com todos os pormenores. E deixa eu te dizer uma coisa: o pecado não transcreve, não. O pecado não passa de você porque ficou um tempo e alguém já esqueceu. Não, senhores, o pecado permanece na vida de quem pecou, enquanto ele não faz uma confissão sincera diante de Deus e abandona este pecado, arrependendo-se, constrangido do ato que fez, não há perdão do seu pecado. Agora, a Bíblia diz que Davi permanece orando a Deus e pedindo a Deus que perdoe o seu pecado. No versículo 5 e 6, ele faz a confissão deste pecado e mostra a Deus que no íntimo do seu ser existe um vazio que está sendo preenchido pelo segredo do pecado. Meu irmão, não guarde segredos. Esse negócio de esconder é um abismo que chama outro abismo. Quando nós estamos em meio a pecados, a melhor coisa que se tem é falar a verdade. Como que eu me liberto, pastor, desse sentimento que está corroendo os meus ossos? Falando a verdade, abrindo o teu coração. Com quem? Com quem você falhou. E com Deus. Ou com Deus e com quem você falhou. Abre o teu coração. Se você, ao início desta mensagem, ouvindo o que nós estávamos falando, disse: Senhor, eu quero sim uma oportunidade de recomeçar e fazer diferente. O primeiro passo para isso é confessar os teus pecados diante de quem você falhou e diante do Deus a quem você ofendeu. Quando a gente olha para isso, a gente percebe um Davi que permanece orando, e ele faz do versículo 7 ao versículo 13 uma série de declarações de perdão. O perdão, meus irmãos, deve ser buscado constantemente.
Não é algo que você faz aquela oração do flecheiro, bate um joelho no chão e fala, perdoa Jesus e está tudo certo, não. Você precisa se comover, você precisa se envergonhar, você precisa sentir o peso do mal que você praticou, você precisa repensar as consequências que isso pode trazer para a tua vida, porque a Bíblia diz que Davi fora perdoado por Deus, mas também diz que a espada jamais se apartou da sua casa. Os irmãos já pararam para pensar que o pecado de Davi trouxe para sua casa a morte daquele filho que estava em Betseba? Depois levanta-se um dos seus filhos e estupra uma das suas filhas. O outro irmão ofendido vai e mata o seu irmão que fez aquele mal. E depois, lá na frente, este filho se levanta e tenta tomar o trono de Davi. Já pensou o que é isso, irmãos? Mas ele não foi perdoado, pastor? Sim, ele foi perdoado, mas o embaraço do pecado permanece. Sabe qual é o problema que nós estamos vivendo hoje nas nossas igrejas? É que as pessoas não estão preocupadas em pecar, porque não estão se dando conta que o pecado pode ser perdoado. Alguém já peca pensando o seguinte: vou pecar, porque depois eu peço perdão e Deus perdoa. Só que se esquece que a consequência deste pecado é um embaraço que vai ficar na vida depois, e que os dias vão passar, e todas as vezes que você lembrar do ato que fez, você volta lá atrás de novo, e parece que a vida está no mesmo lugar, e você caminha até uma altura, e quando de repente acontece alguma coisa, é o embaraço se mostrando na vida, e que só pode ser cortado e desfeito quando nós chegamos com o coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus. Não adianta entrar e sair desta casa, oferecer sacrifício, louvar a Deus, estender as mãos, orar por horas de joelho, não adianta, se o teu coração não se quebrar na presença de Deus, se o teu espírito não estiver contrito, se você não sentir a amargura do mal que cometeu, não há perdão de pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista Davi vai dizer no versículo 14 e 15 que ele faz um voto a Deus de louvores por ter sido perdoado. Só que este perdão de Davi, ele coloca diante de Deus. Olha que situação linda. Davi teve uma facilidade tremenda para cair, mas também teve uma grande facilidade de pedir perdão e expor a sua miséria diante de Deus. Tamanha intimidade com Deus. Por quê? Porque ele diz ao Senhor: eu vou fazer um voto de louvores com o Senhor. Me perdoa, ó Deus. Para quê? Para que eu volte a ter esta alegria da salvação, mas para que também eu possa levar outros a se converterem ao Senhor. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? É que este episódio terrível, este fracasso, esse naufrágio de Davi, podia ter sido ocultado. Ele podia ter ficado com um currículo invejável, ele podia ter sido o exemplo do homem perfeito, mas não, foi relatado, abriu-se todo o seu pecado para Israel. Para quê? Para que ele fosse envergonhado? Para que ele fosse humilhado? Para que ele fosse desfeito como rei? Não, para que se ensinasse ao povo o que João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 20: filhinhos, não pequeis, mas se vocês vierem a pecar, saiba que existe um advogado justo e fiel. Justo e fiel. Ele é justo e ele é fiel para perdoar os vossos pecados e também o do mundo inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão, sabe o que alegra o meu coração? É saber, irmãos, que nós falhamos sim, que nós, irmãos, durante um ano todo cometemos alguns erros, tropeçamos em muitas coisas, mas certo é, irmãos, que quando chegamos diante de Deus com o coração contrito, com a alma abatida, com a alma quebrantada, o Senhor, irmãos, é aquele que estende as tuas mãos com justiça, mas também, irmãos, com misericórdia, e as suas misericórdias se renovam na nossa vida e nos fazem, irmãos amados, irmãos queridos, estar livres do dedo do acusador e da condenação que pesava sobre os nossos homens. O que eu quero dizer com isso? É que você que entrou aqui, a semelhança de Davi, não importa o que você fez, não importa como você veio,
neste ano que passou. O que importa é o daqui para frente, é o como você vai apresentar o que você fez diante do Senhor. Sabe o que muitas vezes a gente não se dá conta? Nós estamos, irmãos, com um aparelhinho nas mãos, que é o nosso pior inimigo. É como que eu abraçasse o meu inimigo todos os dias. Anda comigo, diabo. Sabia? Que tem gente que está andando literalmente de braços dados com o diabo e não se percebe. Que muitas vezes já está compartilhando de coisas que Deus, quando vê, chora. Que o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, quando começa a mexer com esse aparelho, o Espírito Santo de Deus começa a chorar. E isto é gravíssimo, porque Davi, quando estava nesta situação, ele não tinha celular na mão, mas ele tinha janela. E isto daqui é a janela para o mundo. É nesta janela que tem muita gente caindo. É nesta janela que tem muita gente saboreando coisas que não lhe pertencem. É nesta janela que muito crente se encoraja a fazer a vontade do diabo, pensando que os outros não estão vendo. E deixa eu te dizer uma coisa: no íntimo do teu ser, ou seja, nesta visão embaçada que o teu pastor tem da tua vida, dizendo: olha, é um homem perfeito, é uma mulher de Deus. Eu posso não enxergar o íntimo do teu ser, mas existe um Deus que está no céu, está contemplando a nossa vida aqui nesta noite, está esquadrinhando a nossa vida de cima e embaixo. E tome cuidado com as janelas que você anda observando, porque o Senhor não está se agradando disso. Nós vamos entrar no ano de 2018, por que não fazer um voto com Deus? De mudar, irmãos, as coisas que estamos olhando, de mudar, irmãos, os costumes que estamos tendo, de mudar, irmãos, algumas coisas que estamos acessando. E eu não estou falando só de internet, não, estou falando da vida como um todo. Davi, ele disse: Senhor, olha o versículo de número 11, vamos no 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Cria em mim. Se você não tem um coração puro, se tudo que você olha e tudo que você pensa é maldade, promiscuidade, prostituição, peça a Deus: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Porque Davi foi reto na sua juventude, Davi fez o que agradava a Deus, e muitos de nós fazemos também. Mas quando pecamos e ocultamos o nosso pecado, corremos este risco aqui, ó. Davi disse: Senhor, não me lances fora da tua presença. Já pensou, irmãos, o que é ser lançado fora da presença de Deus? Se nós na presença de Deus já tropeçamos, o que é estar fora da presença de Deus? Ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa séria. Quando nós estamos em pecado, o Espírito Santo de Deus se retira de nós? Não. Por que não? Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém ele se entristece, ele fica, irmãos, como que inibido em você. O pecado, se permanece em você, o Espírito de Deus está extinguido. O que é isso? É aquela chama do Espírito que queima em nós, se apaga. E quando isto acontece, nem o Espírito se retirou de você, e nem tampouco você foi lançado fora da presença de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu estou pregando para crentes hoje. Você que é crente e está em pecado, procure o Senhor, Ele não vai te lançar fora. Vamos começar um ano novo, com coisas novas e novidade de vida. O pecado que tão de perto nos rodeia, infelizmente tem embaraçado a vida de alguns. E para que o Senhor não se entristeça com você, ao ponto de te lançar fora, e uma vez um crente lançado fora da presença de Deus, sabe o que acontece? O Espírito de Deus se retira da sua vida. Se o Espírito de Deus se retirar de nós, meu irmão, acabou a vida do crente. Você vira um bagaço na mão do inferno. Você está solto para que o diabo te peneire.
Então que nesta noite você tome tento no que diz a palavra do Senhor, porque até aqui, com tudo que Davi praticou, ele ainda estava na presença de Deus e rogou: não me lances fora. Ele ainda tinha o Espírito de Deus, porque foi o Espírito que o convenceu a buscar o perdão de Deus. Mas ele pede: não retire de mim o teu Espírito. Mas uma coisa ele já tinha perdido. Ele diz: volta a dar-me a alegria da tua salvação. Você tem alegria da tua salvação? Você ainda sente este gozo na tua alma por ser salvo? Você sente prazer de entrar nesta casa? Quando você ouve uma palavra dura como essa, o que é que gera no teu coração? Desejo de: pastor, para de falar logo e dispensa nós para comer a ceia? Ou você diz assim: Senhor, me perdoa mesmo, eu preciso. Senhor, eu reconheço, isso é para mim, isso é para mim, pastor desta igreja. Eu preciso muito de Deus, todos os dias. Existem coisas, irmãos, que às vezes, como Paulo diz, é como um espinho na carne, que vem para machucar, para ferir, para te fazer sangrar. Mas também, como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Então, o que você não pode perder aqui nesta noite, e que você entre no ano de 2018, é com a alegria da tua salvação. Que o Senhor volte a te dar a alegria da tua salvação. Para quê? Para que você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor, para que através da tua vida, cheia da alegria da salvação, você possa levar outros a se converterem na presença de Deus. Davi disse assim: Senhor, se o Senhor gostasse de sacrifícios, eu os faria, eu traria ao Senhor os bezerros, eu traria. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito, uma alma quebrantada. É assim que eu vou adorar a Deus. Que você, ao entrar por esta casa, não venha para cumprir o ritual. Que você, ao entrar, irmãos, por estas portas, que você entre com ações de graças diante de Deus, mas com um coração verdadeiramente voltado ao Senhor, com a alegria de ser salvo, com esta consciência de que eu não estou vindo aqui cumprir o protocolo assembleiano, batista, presbiteriano. Eu não quero saber disso. O que eu quero, Senhor, é me achegar à tua presença com um coração quebrantado, é com um coração contrito, é sentir que eu estou sendo aceito do Senhor e que o meu sacrifício cheira bem às tuas narinas. Me volta a dar a alegria da tua salvação. Se você perdeu esta alegria da salvação, receba hoje. É como que Deus dizendo para você: meu filho, o ano acabou, mas as minhas misericórdias são novas a cada manhã, e elas são as causas de você não ser consumido. É como que Deus dizendo assim: você pode ter entrado triste, mas se a minha presença for com você embora, até a tristeza vai saltar de alegria nesse final de ano. É como você entrando aqui cabisbaixo, derrotado, destruído, sem ânimo, sem coragem, sem vigor, mas a alegria da salvação vem renovar você por dentro, e você vai sair daqui fortalecido na presença do Senhor, pela palavra que Deus liberou na sua vida hoje. Vamos fazer uma coisa aqui. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando alguém te diz, vamos para a casa do Senhor? Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cântico. Vamos apresentar a Deus com cântico, com um coração alegre, irmãos, por tudo que Deus fez conosco neste ano que passou. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E você, irmão, que tem se descuidado com as coisas de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: não se engane, não se engane. Nós estamos muitas vezes refém do aparelho celular, do computador, da internet, e a gente até faz algumas coisas ali e diz assim: não tem problema não, está só entre eu e a pessoa. Você está muito enganado, meu irmão. Existe uma coisa chamada nuvem hoje. Tudo o que você faz aparece depois. Tudo o que você pesquisa, alguém está vendo também. Tudo o que você envia ou recebe,
vai ficar em algum lugar. Você apaga daqui, mas de lá não. E deixa eu te dizer, tem gente brincando com coisa séria. Cuidado com o que você curte, cuidado com o que você comenta. Cuidado, meu irmão. Vamos entrar um ano livre de embaraços. Vamos entrar um ano, irmãos, com a alegria da salvação restaurada. Vamos entrar um ano livre de mentiras, de enganos, de não revelar o íntimo. Deus me conhece, Deus te conhece. Larga isso, meu irmão, para que nesse ano 2018, como disse Rubinho, a gente não venha lutar com a força do nosso próprio braço, mas que Deus nos dê o que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Você quer? Hoje é a tua oportunidade. Deus zera os cronômetros e Deus te dá uma nova oportunidade. Vamos orar a Deus? Põe a mão sobre o teu coração e vamos fazer esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós estamos diante do Deus que é juiz, mas que nesta hora se apresenta como advogado das nossas causas, que tem justiça e juízo, mas que também a sua fidelidade é tão grande para conosco, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus amado e querido, enquanto nós escondemos o nosso pecado, nós estamos envelhecendo e sabemos disso. Os nossos ossos se apodrecem dentro de nós e em nós não há força. Mas aí está a tua igreja, Senhor, buscando no Senhor o renovo. Vem restaurar a nossa vida. Não retira de nós o teu Espírito. Não nos lance fora da tua presença. Pelo contrário, crie em nós um coração puro, um espírito reto. Nos dá de volta, Senhor, a alegria da tua salvação. Livra os nossos olhos, ó Deus, de pousar em coisas más, e que o nosso coração seja purificado da tua presença. Deus amado e querido, teu servo, a tua serva, o teu filho que entrou esta noite nesse lugar, Senhor, por certo vieram buscando uma palavra, ó Deus, de ânimo para 2018. E Senhor, eu não encontro nada melhor do que iniciar o ano não tendo imposto sobre nós os nossos pecados, pois aqui o Senhor não imputa os pecados, Senhor, a expiar, Senhor, alegria e salvação e prolongamento dos seus dias. Deus amado e querido, abençoa a tua igreja, despede na sua paz, debaixo das suas mãos santas e poderosas, nos livra, nos guarda e nos abençoa, e nos dá, Senhor, uma noite de paz e um início de ano, Senhor, abençoado, e que o teu Espírito entre conosco, permaneça conosco, e que a tua presença seja conosco neste ano que se inicia, em nome de